Você já parou para pensar como seria nascer lagartixa? Pois é, de fora parece até divertido. Você escala paredes como se fosse o Homem-Aranha versão reptiliana, pega uns mosquitinhos no jantar e ainda dá aquele susto básico em quem entra na cozinha à noite. Mas a real é que ser lagartixa é um verdadeiro estágio probatório do caos. Primeiro problema: você já nasce pequeno, frágil e com a cara de quem vai ser confundido com uma barata albina. Mal saiu do ovo e já tem predador atrás de você. Aranha, pássaro, gato, cachorro, até outra lagartixa maior. Sua vida já começa como se fosse um jogo no modo hardcore, só que sem tutorial. E aí vem o superpoder que todo mundo acha incrível: escalar parede. Parece coisa de herói, mas na prática é um fardo. As patinhas da lagartixa têm milhões de microcabelinhos que grudam em qualquer superfície. Legal, né? Só que isso significa que você vive como uma aspiradorinha biológica. Poeira, sujeira, gordura de cozinha, tudo gruda em você. É como se sua vida inteira fosse andar de meia branca em chão imundo. Mas o pior não é isso. O pior é a convivência com os humanos. Se o cachorro caramelo é amado, a lagartixa é rejeitada. A maioria das pessoas, quando vê uma, já faz cara de nojo, pega chinelo ou vassoura e parte pro ataque. Isso mesmo. Você não morde, não pica, não transmite doença e ainda come inseto que ninguém gosta. Mas o agradecimento é sempre o mesmo: tentativa de assassinato em primeiro grau. Agora, claro, não dá para falar de lagartixa sem falar do truque do rabo. Sim, quando a coisa aperta, você simplesmente solta o rabo e corre. O predador fica distraído com a cauda que continua mexendo sozinha e você escapa. Parece esperto, mas na real é humilhante. Imagine você ter que abandonar uma parte do seu corpo para sobreviver. É como sair correndo sem calça de uma briga. E o pior: até o rabo crescer de novo, você fica meio esquisito, com aquela cara de "fui derrotado pela vida". Outro detalhe: a alimentação. Você acha que é fácil caçar inseto voador com língua curta e reflexo limitado? Não, meu amigo. Cada mosca que você consegue pegar é tipo ganhar na loteria. Enquanto isso, os pernilongos fazem festa e ainda sugam sangue dos humanos. O escorpião tem veneno, a aranha tem teia, mas a lagartixa só tem paciência e esperança de que o jantar não voe antes da hora. E olha que não é só isso. Você é noturno, então sua vida é literalmente ser o vigia das paredes enquanto todo mundo dorme. E o que você ganha em troca? Leva a fama de bicho nojento e ainda é culpado por deixar cocozinho branco nos cantos da casa. Isso mesmo, até o seu banheiro natural vira motivo de ódio. Mas a vida da lagartixa reserva outras pérolas, como, por exemplo, o fato de que elas não têm pálpebras. Sim, elas não piscam. Se querem limpar os olhos, usam a língua. É eficiente? Até é. Mas pense comigo: lamber o próprio olho toda vez que ele fica seco. Imagina se os humanos tivessem que fazer isso no meio de uma reunião. Ia ser esquisito no mínimo. E claro, tem a reprodução. A fêmea coloca de 1 a 2 ovinhos de cada vez, escondidos em frestas, atrás de móveis ou em lugares impossíveis de achar. Parece estratégico, mas na prática é um boa sorte aí, filho, se vira sozinho. Quando o filhote nasce, não tem carinho, não tem abraço, não tem leite quentinho. A maternidade da lagartixa é basicamente: parabéns por nascer, agora corra antes que alguém te coma. E como se não bastasse ser odiada por boa parte dos humanos, a lagartixa ainda é perseguida por outros animais. Gatos, por exemplo, parecem ter um radar exclusivo para caçar lagartixa. E não é por fome, não. Eles caçam só pela diversão, deixam o bichinho sem rabo e depois seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Ou seja, além de viver fugindo de predadores naturais, você ainda é brinquedo de estimação doméstico. Outro ponto que ninguém fala: lagartixa não faz barulho fofo, não canta, não mia, não late. Elas soltam uns gritos estranhos de vez em quando, que mais parecem alguém tentando assobiar com o nariz entupido. Resultado: zero carisma sonoro. Enquanto um passarinho conquista corações com canto, a lagartixa assusta mais ainda quando resolve falar.
E já que estamos falando de injustiças, precisamos comentar o estigma. A lagartixa é totalmente inofensiva, mas o simples fato de ter a cara de um mini dinossauro faz as pessoas colocarem ela na mesma categoria de nojinho que barata e rato. Isso é pura injustiça, porque na real a lagartixa é aliada do ser humano. Ela come insetos, ajuda a controlar pragas e praticamente funciona como uma dedetizadora gratuita. Mas no imaginário popular, o que fica é: Eca, mata esse bicho! E tem mais. Mesmo sendo caçadora de insetos, a lagartixa não tem vida fácil. Mosquitos, baratas e grilos são rápidos e adaptados para fugir. Então cada refeição é uma maratona. E quando finalmente consegue pegar uma barata, ainda leva a bronca do humano, que acha nojento o banquete improvisado. É como se você fosse um herói invisível que salva a casa de pragas, mas nunca recebe reconhecimento, só chinelada. Falando em ambiente, a lagartixa vive onde consegue: paredes, frestas, muros, telhados. Não tem mansão subterrânea como a formiga, nem castelo aéreo como as aves. O habitat dela é o improviso. Se o humano não gosta, problema dela. E se o humano resolve reformar a casa, adeus cantinho seguro. Lá vai a lagartixa procurar outra parede para chamar de lar. É como viver de aluguel vitalício sem contrato e com risco constante de despejo. E claro, não podemos esquecer da expectativa de vida. Uma lagartixa bem cuidada em ambiente tranquilo pode viver até uns 8 anos, mas a maioria não passa nem perto disso. Predadores, falta de comida, chineladas, venenos espalhados pelos humanos. A estatística é cruel. É como viver numa roleta russa diária. Agora, vamos às curiosidades inesperadas. Você sabia que algumas espécies de lagartixa conseguem andar até de cabeça para baixo em vidro liso? Isso é graças aos pelos microscópicos das patinhas que criam forças de atração molecular. Parece mágica, mas é pura física. Enquanto isso, os humanos precisam de ventosa, cola e até equipamentos de escalada. A lagartixa faz tudo isso em escala pocket, sem alarde, sem patrocínio da Marvel. Outra curiosidade é que algumas lagartixas conseguem cantar. Ok, não é bem um canto, mas sons curtos para comunicação. Na natureza, isso ajuda a afastar rivais ou atrair parceiros. Só que na casa das pessoas, esse barulho é mais motivo de pânico do que de romance. Imagina estar na cozinha à noite e ouvir um tlec-tlec vindo da parede. Já rende grito na certa. E por fim, existe a lenda popular. Dizem que se uma lagartixa cair na comida, dá azar ou até veneno. Nada mais falso. A lagartixa não é venenosa, não transmite doença, não faz mal nenhum. Mas o peso do mito faz com que muita gente trate ela como ameaça. Ou seja, a vida dela é lutar não só contra os predadores, mas também contra fake news. No fim das contas, nascer lagartixa é viver num eterno paradoxo. Você é uma dedetizadora natural, mas todo mundo te odeia. Você tem superpoderes de escalar paredes e regenerar o rabo, mas vive sendo esmagada por chinelo. Você sobrevive em silêncio, mas quando tenta se expressar, só assusta. É como ser um herói não reconhecido, condenado a viver nas sombras. Ou melhor, nas paredes. Então me diz, você encararia nascer lagartixa? Ou ia preferir ser o pernilongo barulhento que todo mundo odeia, mas que pelo menos ninguém chama de nojento quando vê na parede? Comenta aí e já sugere qual bicho deve ser o próximo.